do Senhor, Juventude de Cristo! Estamos de volta com mais um Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta com mais um Conectados na Lição. E eu já quero, gente, dar boas-vindas aos nossos convidados. Estou falando dele, do nosso comentarista da lição, Pastor Sérgio Costa. Seja muito bem-vindo, querido pastor. E também aos nossos representantes da Juventude de Cristo. Estou falando dela, nossa diaconisa Jennifer Welter. Seja muito bem-vinda. E representando os rapazes, ele, diácono Vitor Rangel. Seja muito bem-vindo. E a lição de hoje é a de número 4, que traz o tema essência ou aparência? Já queremos fazer a nossa primeira pergunta ao nosso comentarista da lição, Pastor Sérgio Costa. Pastor, por que não se deve arrancar o joio antes do trigo? Paz do Senhor, Tianinha. Paz do Senhor, Juventude de Cristo. A paz do Senhor, você, meu irmão, minha irmã, Juventude de Cristo. Por que não se deve arrancar o joio antes do trigo? O joio na verdade, o joio é um tipo de erva, que pode ser vários tipos, né, de ervas, na verdade, e que, às vezes, era plantado pelo adversário, plantado por outros inimigos do Senhor, da ceifa ali. E ele plantava aquele joio sem o dono das terras saber, sem o Senhor das terras saber, e esse joio ele tinha uma característica. Qual a característica? Que quando ele estava nascendo, ele era muito semelhante ao trigo. Não tinha como você saber. Você só saberia a diferença depois de maduro. E as suas raízes se entrelaçavam nas raízes do trigo. Então, se você fosse retirar o joio antes dele estar no momento ali da colheita, da ceifa, você arrancaria também o trigo. Então era necessário deixar que o joio crescesse junto com o trigo até o momento da ceifa. Pastor Sérgio, qual é o principal ensino de Jesus na parábola do joio e do trigo? Obrigado, Tianinha, pela pergunta. Qual é o principal ensino de Jesus na parábola do joio e do trigo? Então, o principal ensino está ligado diretamente à paciência de Deus. O grande questionamento é por que acontece o mal? Por que o mal existe? E aí Jesus, ele explicando a parábola, ele vai dizer que o joio foi plantado pelo inimigo. Então quem plantou o joio não foi o Senhor, foi o inimigo. E por que permanece o joio? Por que permanece o mal ainda e não é arrancado? Porque é necessário que permaneça até o fim dos tempos. Então esse é o grande ensinamento, é a paciência de Deus, a misericórdia e a longanimidade de Deus. Deus deseja que todos venham a se salvar. Então é necessário que haja um tempo para que haja essa oportunidade de transformação. Mas a gente sabe que permanecerá o mal e o bem até o evento quando Deus fechar a história como nós conhecemos, e aí sim haverá separação do joio e do trigo. Conectou? Lembrando que a editora Betel disponibiliza o PIL, Plano de Incentivo à Leitura, que são textos que vão subsidiar os estudos da Palavra de Deus. Estamos aqui com os representantes de Cristo e hoje queremos falar com ele, diácono Vitor Rangel. Vitor, seja bem-vindo. O que o PIL traz para a gente nessa semana? A paz do Senhor, Tianinha. A paz do Senhor, Pastor Sérgio. A paz do Senhor, Jennifer. A paz do Senhor, Juventude de Cristo. O PIL dessa semana, que é o Plano de Incentivo à Leitura, tem por tema diferenças entre o trigo e o joio. Meus irmãos, trigo é a essência de Cristo que nós precisamos. E o joio é a aparência do mal. Que possamos fugir disso, possamos ser a essência que o mundo precisa em o nome de Jesus. E Pastor Sérgio, a juventude quer saber quais são as diferenças entre o joio e o trigo. Obrigado, Vitor, pela pergunta. Quais são as diferenças entre o joio e o trigo? Essas diferenças elas estão pautadas no PIL e eu incentivo a você a fazer essa leitura no PIL para
ter esse outro argumento para entender um pouco esse contexto do joio e o trigo. Mas aí o Pio ele nos apresenta algumas comparações entre o trigo e o joio. Então, primeiro, o trigo ele tem essência, enquanto que o joio ele só tem aparência. Então, o joio parece com o trigo, mas não é. Então, ele tem a aparência de uma coisa boa, mas ele não é. A segunda coisa que nos chama a atenção é que o trigo ele produz frutos, enquanto que o joio não produz nada. E por fim, o trigo ele é alimento, ele nos alimenta, enquanto que o joio, se ele for ingerido, ele é venenoso. Então a gente pode ver aqui essas duas realidades parecidas, mas bem diferentes e discrepantes entre si, do joio e do trigo. O trigo, aquilo que é bom, aquilo que foi plantado por Deus, e o joio, aquilo que foi plantado pelo inimigo. Uau, conectou? Lembrando que a editora Betel disponibiliza para a Juventude de Cristo o livro Subsídio do Trimestre, Parábolas de Jesus, o Reino de Deus e a Consumação dos Séculos, do nosso querido comentarista da lição, pastor Sérgio Nascimento da Costa. E você pode adquirir o seu exemplar agora mesmo, neste telefone que está passando aí na sua tela. Bem, nós vamos ficando por aqui, mas semana que vem temos um encontro marcado para mais um Conectados na Lição. Deus abençoe!